Olá, ouvintes, boa noite. No ar, mais um programa Política e Cidadania. Um programa da Cultura Online Brasil que aborda e analisa os assuntos mais discutidos nas mídias convencionais e não só, como também nas sociais da internet, no Brasil e no mundo. Um programa que vai ao ar todas as quartas-feiras neste mesmo horário, 20 horas. Um minuto a mais, um minuto a menos, mas está lá. Mas como dizia Machado de Assis, não será difícil achar a semelhança entre uma eleição e uma mágica. Avultam em ambas as visualidades e as tramóias. E a verdade, amigos ouvintes, é que realmente o Brasil ele não vive ainda uma democracia. O Brasil não vive plenamente a sua Constituição que é democrática em sua formulação, em sua inspiração, e não só, como também em sua objetivação. Melhor seria podermos afirmar que o Brasil vive um período de atividade plena da cidadania aguda, sensível e responsável. Cidadania aguda, sensível e responsável pela escolha dos representantes do povo. Mas não se tem ainda esta situação de plenitude cidadã, sem a qual não se tem a inteireza democrática de um sistema político de vida. No entanto, amigos ouvintes, o desenho constitucional do modelo de Estado brasileiro ele é democrático. O sistema jurídico fundamental ele se baseia num conjunto de princípios saudavelmente democráticos e também comprometidos, com a soberania popular. E assim, há notadamente aqui uma dissociação entre o sistema normativo fundamental e as realidades sociais e políticas. As realidades essas vivenciadas pretensamente sob a égide daquele ordenamento. Mas, no entanto, o que eu posso acrescentar é que a divergência, mais do que a divergência anotada, o que se põe como grave é realmente a ausência do fundamento da experiência da cidadania que se anota a partir dessas tais liberdades. Porque a dissociação entre o modelo jurídico democrático positivado, fundamentado em valores e princípios coerentes, isso com o ideal de justiça servente à concretização das propostas, e também a experiência habida na dinâmica política da sociedade, entrada no florescimento da cidadania. Porque sem esta não há democracia. Porque para esta há que haver educação cívica, educação que conduz à participação efetiva e também eficaz, o que não ocorre no Brasil. Porque o poder no Brasil ele continua sendo exercido por grupos menores, grupos preocupados em não permitir que o povo, em seu conceito substancial, se dê a titularidade plena do seu direito à participação. E sem que o povo participe e sem ele não sendo ativo no exercício do poder, não há que se falar então em democracia, e muito menos em soberania popular. Porque a participação popular é um princípio ativo da democracia, o seu imperativo fático, o seu pressuposto constitucional. Porque acredito que democracia sem povo igualmente livre, educadamente crítico e sem sua liberdade e solidariedade atuante em sua condição política falácia, é um simulacro demagógico de um ideal mais justo, de um ideal mais humano. Porque para se cuidar do processo eleitoral como um instrumento de realização da democracia, há que se enfatizar três expressões: cidadania, participação popular e pluralismo. Então, é do exame destes três elementos que nós podemos concluir sobre a realização ou não da democracia em determinada sociedade. Porque antes de chegar às observações sobre eles, também é de se relembrar que a democracia é o modelo de vida. Ela se realiza além e fora do Estado, antes mesmo, inclusive, que se chegue ao Estado.
porque a democracia ela se expõe num conjunto de valores sociais, de valores políticos, que se juridicizam quando absorvidos pelo sistema normativo no qual se transformam em princípios jurídicos. Então, sistematizados estes princípios, eles informam as instituições que passam a ter o seu desempenho secundado por eles. E assim, não é apenas um modelo institucionalizado ou institucional formalizado, seria melhor de colocarmos, isso em um determinado ordenamento jurídico, que irá ditar a existência de uma democracia. Porque é a vivência, eu volto a frisar, é a vivência do modelo que realmente torna essa democracia efetiva, concreta e, sobretudo, justa. Porque a democracia ela não se realiza no texto constitucional. Esse texto constitucional pendurado em prateleiras de bibliotecas bem organizadas. A democracia ela se realiza no contexto político que se fez constitucional nas ruas fervilhantes em mosaicos humanos, sem forma, vivamente informes e coerentes com as cores plurais do povo. Por isso, amigos, quando se cogita de valores informadores do sistema democrático, é de se encarecer que a sua transmutação em elementos basilares do sistema jurídico os torna princípios jurídicos. Então, os valores que direcionam os constituintes, eles se apresentam, por exemplo, no preâmbulo da Lei Fundamental, e ali apenas dirigem a declaração expressa os elementos que conduziram os trabalhos de formalização do sistema normativo. Isso no caso brasileiro, nós temos ali o quê? Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, de uma sociedade pluralista e sem preconceitos. Então, conforme se vê nesse texto constitucional, a indicação dos valores formatadores do sistema fundamental de um Estado tem em destaque o ânimos constituinte e também os objetivos tidos como legítimos pela sociedade representada pelos autores do texto normativo primário. Então, no caso brasileiro, amigos, a razão de ser do ordenamento normativo fundamental, originalmente formulado em 1987 e 88, foi a instituição de um Estado democrático, no qual os valores basilares que se possibilitam, que irão possibilitar a concretização, eles se apresentaram expressamente desde aquele preâmbulo e se puseram em explícita dicção no corpo normativo da Constituição da República. Então, não obstante a declaração normativa, solene e fundamental, contida no artigo 1º da Lei Magna da República, no sentido de se constituir a República Federativa do Brasil em um Estado democrático de direito, se decidiu, naquele dispositivo pórtico da obra constitucional, por se ditarem os fundamentos nos quais tal figurino sistêmico se firma, a saber, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e também da livre iniciativa, além do pluralismo político. Então, destes fundamentos, pelo menos 4, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político, eles irão ditar os tons que quisem, então, o modelo democrático eleito pela Constituinte de 87 e 88. Então, amigos ouvintes, a democracia exige a cidadania ativa, a cidadania livre, igualmente exercida pelos membros da sociedade política e pluralista, isso a fim de que todos quantos dela participem possam pôr e expor a sua ação, a sua vocação e a sua intenção política e social. Pois eu acredito que não há democracia sem povo. Mas não basta o sentido abstrato e superficial dessa palavra povo, dessa palavra sociedade, que tanto se coloca, né?
mas aquele que cabe na frase búrica e fria da letra à vida na norma. Então, para que se possa cogitar da efetividade democrática, há de se pensar na substância que nesta palavra se contém, em sua significação mais própria, direta e revolucionária do elemento humano que potencializa a ação permanente e diretiva do comportamento do Estado, na qual que ele se organiza. Porque o povo não se faz substituir. O poder oligárquico o faz. O povo é mutante. O poder antidemocrático é estático e lhe interessa a inércia que mantém o Estado que o satisfaz. Então a soberania de um ou de poucos é potência ilegitimamente exercida. Então só a soberania do povo realmente é legítima. E o exercício da soberania popular exige um conjunto de condições materiais, sociais e políticas, sem as quais não se chega à dignidade de cada um, nem à dignidade social e política de toda a sociedade. Então, de resto, a dignidade da pessoa humana, ela não pode ser obtida para poucos ou para alguns. Porque a fome de um homem indigna todos. A dor de uma pessoa adoece a sociedade. A dignidade é de um povo ou é de ninguém. Então não há classes ou categorias sociais dignas numa sociedade em que a indignidade de outras prevaleçam. Porque a democracia, amigos ouvintes, ela é plural, uniforme, sem imaginação, é uma ditadura. É que a força na qual esta se baseia tem um modelo único. É força e pronto. Então a democracia é o regime do povo, o regime da justiça dos homens. E homens, eles são plurais em sua condição humana única. Então, pelo que o artigo possa afirmar que o pluralismo político, constitucionalmente previsto como fundamento de democracia de direito instituído na República, é um princípio jurídico de acatamento obrigatório. Então, a forma de participação efetiva do povo no processo político de tomada de decisões fundamentais e também de gestão da coisa pública dá um modelo democrático adotado no Estado. Então, sendo direta a participação do povo, ter-se-á então a democracia direta. Indireta a participação, o figurino da democracia será indireto ou representativo pela circunstância do exercício ser feito em nome do povo e para o povo, mas pelo seu representante. Quanto à participação indireta pelos representantes, somar-se instrumentos de atuação direta do povo no poder. E aí sim tem-se a democracia semi-direta. E esta é a opção constituinte de 1988, como posto no artigo 1º, parágrafo único da Lei Fundamental da República. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Eu volto a referir, ou diretamente nos termos desta Constituição. Nos termos desta Constituição, eles expõem lá no artigo 14º, no qual se põe que a soberania popular ela será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante 1. Plebiscito, 2. Referendo, 3. Iniciativa popular. Então, de tal sorte, releva a condição essencial da soberania popular, que o voto direto, secreto, universal e periódico, havido constitucionalmente como instrumento de participação excelente do cidadão no processo político e também como elemento assegurador daquela soberania, é posto como limite material à atuação do constituinte derivado ou reformador. Então, o voto, em seu esboço constitucional, é posto no sistema vigente como emanação própria e inflexível da soberania popular, dando a sua condição de conteúdo de norma dotada de super-rigidez constitucional. Mas o voto, ele não é o único instrumento de participação do cidadão brasileiro, conquanto dotado de vigor em conteste. Na democracia semidireta, ao lado do voto, se tem os outros instrumentos previstos para que a voz decisiva do povo se faça ouvir, como eu vos falei, o referendo e o plebiscito. E este plebiscito cercado de cuidados por conta do uso indevido de que se tem vitimado no curso da história mais recente, no caso que eu vos digo, da continuidade da República ou do parlamentarismo. Então o voto,
ele diz diretamente com o processo eleitoral, essencial à democracia. Mas se é exato, e parece-me que o é, que sem eleições não se tem democracia, também é certo que não basta se garantirem eleições, ou pelo menos quaisquer eleições, para que se ter realizada a democracia. Porque nem qualquer processo eleitoral é democrático. Nem a circunstância de se terem eleições garante o livre exercício da cidadania pluralista. Mas se o processo eleitoral pode não ser suficiente, não há que se negar que ele é imprescindível à democracia semidireta, ou à indireta, ou então à representativa. Porque nós tínhamos 3 fraudes: na eleição, na apuração e no reconhecimento. Eu me refiro ao processo eleitoral e à democracia no Brasil. Porque a referência ao processo eleitoral é perfeitamente adequada ao que nesta expressão se contém. Eleições, elas se realizam por um processo, a dizer, um conjunto de atos e comportamentos que se encandeiam para a obtenção de um resultado. Democrático é o processo eleitoral no qual a liberdade igual dos cidadãos, ela perpasse todas as fases e seja assegurada plenamente a todos os membros da sociedade. Então, desta liberdade é que então nasce o pluralismo político. E é nela que se aperfeiçoa o princípio jurídico da igualdade de oportunidades, inclusive a de disputar os cargos para os quais se propõe a escolha e também a de ter cada qual das manifestações de cidadãos o mesmo valor. Então, o paradigma adotado pelo Estado muda de uma a outra sociedade. Mas é certo que, seja ele qual for, se terá por democrático aquele que, quanto mais engajado estiver na cultura da sociedade e mais adequado for à realização de suas demandas concretas, possa responder à sua ideia de ampla, livre e igual participação para a pluralidade das vocações políticas havidas na coletividade. Então o sistema eleitoral ele muda, como vos falei, de povo para povo, tal como a própria democracia, que tem o seu modelo retratando as feições peculiares de cada sociedade. Então o que há aqui que se enfatizar é a garantia dos princípios da liberdade, da igualdade jurídica e também da participação política pluralista dos cidadãos no processo, para que a era se chegue. Então, nós temos aqui, por exemplo, o sistema eleitoral. Eu gostaria de falar com vocês sobre o sistema eleitoral e a democracia. Porque não existe sistema eleitoral perfeito. Não existe. Cada um deles depende das condições políticas, das condições históricas, sociológicas e até mesmo econômicas do povo e também da adequação desta realidade à opção feita por este ou por aquele figurino. Então, essa observação ela serve bem para que os cidadãos não se deixem envolver por modismos inúteis, por cópias infelizes e distorcidas, por manipulações de grupos pertencentes a viraceiros e de que apenas traduzem os seus interesses na formulação de detalhes que apenas comportam elites descomprometidas com a democracia. Então, se é certo que não há um sistema eleitoral perfeito, também é certo que a realização do modelo democrático depende grandemente do sistema eleitoral, pois ele é esse sistema que irá oferecer um melhor processo de representação, a verdade da representação, a participação do povo na organização e também na dinâmica do poder. E a tendência atual é o alargamento dos espaços democráticos, isso através do alargamento do âmbito da representação. E mais ainda, pela busca da universalização da participação cidadã no processo político de exercício do poder. Então a opção pelo sistema eleitoral é tarefa do Constituinte, e a pormenorização dos seus paradigmas normativos é a atribuição do Poder Legislativo, o qual terá como limite da sua ação a natureza mesma dessa competência. Então não se há de pensar numa escolha por um ou outro sistema eleitoral fundado exclusivamente no interesse dos partidos políticos ou dos membros dos partidos políticos, deixando-se em segundo plano o interesse maior. E qual é o interesse maior? O interesse maior é o cumprimento integral do sistema da representação, realizador ou não da democracia. Daí porque se discute permanentemente, inclusive aqui no Brasil, sobre o sistema eleitoral.
é que ele guarda uma relação direta com o processo democrático de eleições e, portanto, com a condição do cidadão na sociedade estatal. No Brasil, não há qualquer novidade no debate sobre a questão relativa ao processo eleitoral. Desde o Império, lá atrás, se sucederam os debates sobre esse tema. E desde a introdução do sistema proporcional, lá no ano 1932, com o Código Eleitoral, não houve uma única década em que não se chegassem a numerosas propostas para a reinstauração do sistema majoritário e distrital antes vigente entre nós. Entretanto, amigos ouvintes, a discussão atual tem como objetivo sanear alguns vícios óbvios do sistema eleitoral em que vivemos. Vícios estes que podem ser demonstrados, basicamente, em dois pontos nucleares, que aqui eu vos passo: o personalismo exagerado nas eleições e também a fragilidade partidária. Então, como eleitor brasileiro, eu ainda costumo votar em pessoas, em nomes, não nas legendas partidárias de partidos. Os partidos eles ficam na dependência permanente dos puxadores de votos. E nessa circunstância, tornam-se dependentes, os partidos se tornam dependentes desses puxadores de votos. De um lado, é certo que isso leva a outros desvios gravíssimos, como, por exemplo, o partido se submeter àquilo que lhe apresenta plenas condições de ser eleito, isso independentemente da sua afinidade, ou do seu compromisso ao programa, e até ao próprio estatuto ou ao próprio partido. Então, de outra parte também, o partido escolhe não o que tem mais merecimento a sua postura, mas inclusive a escolha ela fica na dependência dos nomes que muitas vezes elas podem ser pessoas inteiramente estranhas ao partido, nomes televisivos, etc, etc. E o candidato escolhido dessa forma, depois de eleito, ele acaba por não se comprometer, ele não se compromete absolutamente com o partido. Inclusive, como alguns exemplos que nós temos, se desligando inteiramente, né? Quando já não mais depende em nada do partido. Então surge a ocasião para quê? Para os desvios nos usos e abusos das legendas de aluguel. Então, nessas condições, amigos ouvintes, os ídolos populares, por exemplo, que tenham sido eleitos, se consideram inteiramente desligados dos partidos pelos quais foram eleitos. E eles não são cobrados nessa postura pelos eleitores, que verdadeiramente não votaram pensando em qualquer vinculação daqueles já esse. E o partido mesmo nada tem a pedir a esse representante, porque ambos sabem que nada devem um ao outro. Então, neste quadro é que surgem então as chamadas bancadas de interesses. Bancadas que fazem paralelo e que dispõem de mais força que os próprios partidos políticos, isso nos órgãos legislativos, como as bancadas que representam uma linha de interesse específico. E cria-se aqui então que um esquema de poder paralelo ao do partido. E muitas vezes deu dominador. Note-se, aliás, que essas bancadas não são despojadas de coerência interna, às vezes maior que os próprios partidos. Então tudo isso, amigos ouvintes, demonstra bem que ao levar ao exagero a tese da representação em todos os grupos sociais, o nosso sistema estimula a automatização da representação do legislativo. Então, para se chegar ao conhecimento de como se teve o caminho que conduziu a tal desvirtuamento do sistema eleitoral brasileiro, urge que se entenda o seu surgimento, que na verdade o sistema eleitoral brasileiro ele se mantém praticamente o mesmo desde o Código Eleitoral de 1932, pelo qual se introduziu o sistema eleitoral proporcional no Brasil, com uma alteração que foi introduzida depois pela Lei nº 48, de 4 de maio de 1935. Então, tem sinalmente no mundo, ao que parece, o sistema de representação proporcional com voto uninominal e sem lista aberta de candidatos. Então, o surgimento do sistema de representação proporcional com voto uninominal e sem lista aberta de candidatos, adotado ineritamente no Brasil, se deu por razões históricas e razões perfeitamente compreensíveis. Isso lá na década de 30. Porque um dos objetivos do movimento revolucionário naquele período era extinguir a monocracia dos partidos republicanos em cada estado da federação. Pelo que, então, se fazia necessário se criar um sistema partidário duplamente fraco, como ensina, inclusive, o Fábio Conrad Comparato. De um lado,
proporcionando sempre a liberdade de criação de partidos, e de outro, pela introdução do voto em candidatos individuais e não nos partidos. Então o problema que o Brasil enfrenta atualmente é romper com aquela proposta e prática e chegar-se ao oposto, pode dizer, despersonalizar a disputa eleitoral e obrigar o eleitor, especialmente nas eleições para o legislativo, a escolher entre os partidos e não entre os candidatos. Pois o que é de importância fundamental hoje é construir uma democracia representativa partidária, tendo os partidos coerência interna e constituindo para a sociedade opções políticas específicas. Porque é hoje amplamente divulgado que atualmente a disputa se dá mais ferrenhamente dentro que mesmo fora do partido. Porque o principal adversário hoje de um candidato é o seu colega de partido. Candidato igualmente e com o mesmo perfil ideológico a disputar na mesma faixa de eleitores os votos. E aí então, por vezes, essas promessas absurdas que nós vemos nos programas eleitorais. Eu vou tomar uma aguinha, fiquem por aí, vamos ouvir uma musiquinha, eu volto já para falar com vocês um pouco mais sobre os modelos do sistema eleitoral. Hoje eu ia falar com vocês sobre a terceirização. Era um assunto que eu queria trazer para o programa de hoje, mas eu vou esperar a resolução do Congresso para depois eu possa ser mais preciso nas minhas afirmativas. Fiquem por aí, a gente volta já para continuar a falar então sobre o sistema eleitoral. Vou falar com vocês sobre representação majoritária, sobre também formas de representação, tudo isso aí no próximo bloco. Fiquem por aí, a gente volta já. Você está na Cultura Online Brasil com o programa Política e Cidadania. Obrigado a todos pela audiência. Eu volto então com o nosso programa Política e Cidadania. Vamos falar um pouco então sobre os modelos do sistema eleitoral. Eu vou iniciar falando sobre o sistema de representação majoritária. E não é verdade que não tínhamos sistema majoritário no Brasil, porque a Constituição ela optou pelo sistema majoritário para os titulares do Poder Executivo, em todos os níveis governamentais, e para o Senado Federal. Isso está lá nos artigos 77, parágrafo, epígrafe 2º e no 46 também. No artigo 46. Então, o sistema de representação majoritária, é bom que se lembre que foi o primeiro modelo dominante na representação política que surgiu lá na Inglaterra, lá no século XIII, antes das técnicas da representação proporcional, que vieram, inclusive, posteriormente a dominar a partir do século XIX. Mas a representação majoritária, ela ensina, e nos ensina, quem nos fala isso é o Pinto Ferreira, que ele nos diz que consiste na divisão do território de um país em tantas circunscrições eleitorais quantas forem nos mandatos. Ou seja, elegendo-se o candidato mais votado ou a lista de candidatos mais votados em cada circunscrição. E a representação majoritária, ela tem duas variantes principais. Primeiro, o voto distrital. Segundo, o escrutínio em 2 turnos. Interessa-nos aqui, então, basicamente, o sistema distrital, que, aliás, saliente-se não se confunde com o voto distrital, que alguns consideram já existir no Brasil, mesmo para as órgãos do Poder Legislativo, porquanto cada Estado hoje é um distrito. Então, no sistema distrital, o território identificado pelos critérios legalmente estabelecidos, ele é dividido em distritos eleitorais, e cada um elegendo um ou vários candidatos. Então, a maioria simples ou relativa, isto é, a maioria dos votantes. Então, é necessário, então, para que se dê a eleição. Então, o distrito eleitoral, ele pode ser uninominal, isto é, cada distrito eleitoral elege apenas um deputado. Este, então, é o voto distrital uninominal. E pode ainda o distrito eleitoral ser plurinominal. Vale dizer, cada distrito ele elege um número maior que um candidato. Então, isto é o voto distrital plurinominal. Então, várias são as vantagens alegadas quanto à adoção do sistema majoritário distrital no Brasil. Primeiro, alegam que propicia governos estáveis. Segundo, que evitaria a pulverização partidária.
pois que se criaria uma definição normalmente de dois partidos, né, com o eleitoral flutuante apenas entre os dois, que serviria de fiel de balança na definição da maioria parlamentar. E também que evitaria a crise de governabilidade grandemente imputada, certo ou errado, não me coloco aqui, à pluralidade partidária. E também pela sua simplicidade, que por ser fácil e que rapidamente se saberia o número e quem seriam os eleitos. Então, aproximaria também o candidato ao eleitor. Essas são algumas proposições favoráveis então ao voto distrital. Né? Ao distrito. E que permite também então o melhor conhecimento do candidato pelo eleitor, que vota na pessoa conhecida pelas suas qualidades e não no partido ou na ideologia. E também, alguns afirmam que tornaria o candidato eleito mais dependente e também na obrigação de dar satisfações ao eleitorado. E também que eliminaria, então, os pequenos grupos ou facções que são absorvidos pelos grandes partidos e conferiria à disputa eleitoral, então, um caráter competitivo e concreto, pois o eleitor não votaria ideias abstratamente postas apenas no momento da eleição. E também tornaria as eleições mais baratas, né? Pois os candidatos só seriam um local definido para lutar pelos votos, e com isso se teria uma menor influência do poder econômico, o que evitaria uma série de outros problemas que todos nós conhecemos, já que os espaços geográficos a percorrer são menores, e também porque o eleitor ele é mais conhecido. E também alegam que dá maior autenticidade da representação e também maior conhecimento dos problemas locais. Também a maior participação do eleitor nas eleições, que se daria decorrente de argumentos antes apontados que eu vos trouxe aqui. Então não é, contudo, ausente de desvantagens do sistema de representação majoritária distrital. Porque esse sistema eleitoral distrital ele é combatido principalmente pela impossibilidade de se dar a representação plena a todos os segmentos eleitorais. Porque, na verdade, se eliminam os pequenos partidos. Porque a falta de representação plena, ela deixa em questão, então, a validade plena dessa opção. Tanto quanto no quadro brasileiro, a personalização que se intensifica nesse sistema e que é contrário ao que se pretende realmente. Então, quanto à crise de governabilidade, há que se demonstrar que se está aí a adotar uma questão dificilmente comprovável, né, sobre as grandes questões nacionais, inclusive quanto à representação e também à relação entre os poderes executivo e legislativo. Então a artificialidade dos distritos a serem criados e também os recortes artificiais, eles acabam por influenciar negativamente esse sistema. E além disso, é sempre citado o exemplo do sistema distrital uninominal da Inglaterra, quando pode chegar ao poder e manter bom governo com maioria de cadeiras parlamentares, o partido que não obteve a maioria de votos em determinada eleição. Mais ainda, as minorias praticamente elas são eliminadas no sistema distrital. E isso compromete mortalmente o princípio da democracia representativa. Porque o voto distrital restringe o campo de opção do eleitor. Porque quem não está registrado no distrito não pode nele ser votado. Então tem-se acentuado que o sistema eleitoral distrital ainda fortalece o caciquismo e que os políticos tratarão no plano nacional dos problemas locais e não dos problemas nacionais que lhes devem merecer então atenção e decisão. Então a questão do poder econômico também ela pode se diluir na questão do compadrismo e na figura do cacique local do partido e melhores condições de atender interesses de eleitores após as eleições, o que acabaria por desvirtuar essa opção. E temos então aí a outra, que é a representação proporcional. Essa representação ela é foi introduzida e divulgada pelo Thomas Hare. A formulação do modelo proporcional lá em 1859, esse sistema já era aplicado também em 1855 na Dinamarca. Então, isso se presta ao fortalecimento da maioria e alterando a própria representação e o modelo de democracia, passou a ser amplamente adotado pelo mundo, pelos países. Então, a distinção que marca os dois sistemas, o majoritário e o proporcional, fundamentalmente é de que um lado
que o poder de decisão enfatiza e se realiza melhor pelo princípio da maioria, que é o que é adotado hoje no Brasil, enquanto o poder de representação se realiza mais perfeitamente pelo princípio da proporcionalidade. Então, desde Stuart Mill, se tem feito acoplar o princípio da igualdade política com o da personalidade. Ou seja, a democracia representativa, ela depende do quê? Depende da garantia do princípio da proporcionalidade, pelo que a importância numérica na representação ela é essencial, né, para o aperfeiçoamento desse modelo democrático. E o direito tributário não é apenas o direito a votar, mal dizer, né? Ou seja, marcar lá, carregar lá no blim, 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 blim do voto. Antes é o direito de transformar esse blim, blim, blim marcado em voto, um voto computado, para o fim pacífico, princípio do compor o corpo representativo democrático. Então, esse princípio ele não é atendido pelo sistema eleitoral majoritário, pelo menos em sua promoção e prática brasileira. Daí todos os riscos que a sua adoção, sem um debate sério, acaba por trazer, né? Então o sistema proporcional é, pois, basicamente aquele constitucionalmente adotado pela Constituinte brasileira de 87 e 88. Então, mas como antes lembrado, eu falei aqui, ele não é o primeiro, porque desde o Império foram adotados múltiplos modelos entre nós. Inicialmente se teve a adoção do sistema majoritário egoísta por províncias, quando então os mais votados eram eleitos até ao preenchimento de todos os lugares vagos. Então nós tivemos a lei dos círculos, que foi lá de 1855, que introduziu o sistema distrital, quando então as províncias eram divididas em distritos eleitorais, isso de acordo com o número de representantes da Assembleia Geral, e a cada círculo cabia então um representante. Depois lá em 1860 sobreveio a lei no 1082, essa lei que levou o nome de segunda lei de círculos, né? Que estabeleceu que a cada distrito caberiam 3 deputados eleitos por maioria absoluta. Depois, lá em 1875, se reintroduziu o sistema de chapas por províncias, chamada de lista incompleta, né? Foi a chamada lei do terço, né? Depois, em 1881, nós tivemos a lei Saraiva, que estabeleceu a eleição direta dos deputados. Então, para as eleições da Assembleia Constituinte de 1889, veio-se extinguir os distritos, adotando-se o sistema de lista completa por Estado, quero dizer. Então, o sistema distrital voltou depois em 1892 com a lei número 35. Em 1904 nós tivemos a lei Rosa e Silva, que vai trazer o quê? Vai trazer alargamento aos círculos, vigorando esse modelo até o final da Primeira República. Depois, lá em 1932, nós tivemos o Código Eleitoral Brasileiro. Esse código veio alterar o sistema, e veio alterar o sistema introduzindo entre nós o sistema proporcional, cumprindo então metas inclusivas da Revolução de 30, conforme eu citei anteriormente. Então, a Constituição Brasileira de 1988, ela adota, para os órgãos legislativos, o sistema eleitoral proporcional, está lá no artigo 47, e adota isso fundado nos seguintes princípios: a participação popular plena, o pluralismo político e os direitos políticos fundamentais. Então é de se verificar, pois que os sistemas eleitorais brasileiros eles têm mudado em sua formação, sem que com isso se tenha alterado, contudo, os costumes eleitorais. Ou que é ainda mais importante, sem se introduzirem nos processos e práticas políticas dos costumes democráticos. Então os espíritos das leis, seus princípios que os guardam a alma, não se coadunam com ensaios malversados em propostas e fins também, geralmente fins opostos à participação do povo no processo político e também na realização efetiva e eficiente da democracia. Agora eu gostaria de vos falar, e eu vou tomar mais uma aguinha, porque a garganta do velhinho de vez em quando falha, já está começando a falhar. Eu gostaria de falar com vocês sobre a democracia, a Constituição, eleições e o momento brasileiro. Muito importante nós nos fixarmos nesta análise. Fiquem por aí, a gente volta. Bem, de volta então. Dá uma boa voltinha, né? Pois é. Mas temos que prosseguir. Então vamos lá. Porque, amigos ouvintes, a democracia de direito, ela afirma a sua prática
no respeito e na aplicação aos parâmetros principiológicos e também preceituais que estão estampados na nossa Constituição e também nas normas infraconstitucionais que formam o ordenamento jurídico de um povo. Então, sem observância, né, do direito legítimo, não há como se cogitar de Estado de Direito, nem de democracia, pois realmente a insegurança e não a segurança formada no direito é que teria lugar certo nas relações entre as pessoas. Daí então que a democracia, ela floresce e permite ampliar direitos, né, com a observância do sistema jurídico, porque vale dizer que o ordenamento jurídico ele não tem compromissos com o passado, conquanto positivo ou positivado segundo as suas aspirações que se sedimentam e tomam forma em momento que se faz suceder. Os compromissos, o direito os tem com o presente e com o futuro. Então a segurança jurídica ela não significa o esclarecimento nem a sedimentação de um modelo sistêmico. Ela importa em direito, em mestre de direito. Antes, o direito ele é dinâmico, ele é mutante, mas o seu movimento ele impõe um equilíbrio para que Deus se extraia então a necessária tranquilidade social, que é um dos fins buscados então pela organização estatal. Porque o momento político brasileiro ele tem exatamente o germe da insegurança, o germe da incerteza política, o germe da incerteza jurídica, social e econômica. E este vício ele reside exatamente no descumprimento da Constituição e das leis, isso em geral, e por membros dos poderes públicos, né, que seriam os principais responsáveis pela sua irrestrita observância. Porque 10 anos após o início da vigência, a Lei Fundamental da República, ela não foi ainda sequer integralmente regulamentada, faltantes como são quase uma centena de normas infraconstitucionais que lhe dê eficácia plena. Pior ainda, amigos ouvintes, normas constitucionais que nunca puderam ser experimentadas, nunca puderam ser testadas em sua legitimidade e em seu aproveitamento social e político. E por quê? Por não ter-se cuidado da necessária legislação infraconstitucional. E aí foram objeto de mudanças radicais em seu conteúdo, como não simplesmente excluídas do texto da Carta Magna. Então, na Constituição, ademais, foram introduzidas por meio de emendas, normas, nunca antes havidas no sistema republicano brasileiro, como se dá com o caso da reeleição dos cargos do Poder Executivo, ou seja, do Presidente, do Governador e do Prefeito. Porque os princípios constitucionais e éticos que perpassam o texto da Lei Fundamental da República e que dão o traçado básico, elas foram trocadas por várias emendas, 18 emendas até agora. Mas da revisão levada a efeito em 1993, isso tudo num indisputável quebramento dos primados firmadores do modelo promulgado em 1988. Várias emendas constitucionais, elas tocaram o próprio princípio democrático, por enodoar-se em sua formalização, ou então no trato do próprio conteúdo, isso a destoar com fundamentos deitando por terra os paradigmas basilares do sistema, o que configura ilegitimidade constituinte. Mas se acentua tal situação quando é a própria soberania popular que se encontra em xeque, isso a partir da introdução de algumas modificações no texto constitucional. E assim é que se tem, por exemplo, o gravame sério no princípio da moralidade pública, com a interpretação de que se pretende oferecer ao sistema constitucional relativamente à matéria da reeleição dos candidatos a cargo titular do Poder Executivo. Então querem alguns intérpretes também vislumbrar, ou então fazer impor a conclusão de que não haveria necessidade de desincompatibilização ou então renúncia dos candidatos à reeleição. Nada há no sistema constitucional a autorizar tal pensamento. Ao contrário, o texto nos diz o que se tem ali é, precisamente, um conjunto de princípios que conduzem à conclusão de que não há qualquer possibilidade de um candidato à reeleição em cargo do Poder Executivo permanecer nesse mesmo cargo durante a sua campanha. Não o há, e quanto a isso não se põe em discussão,
quanto à imperiosidade da desincompatibilização quando concorrer a cargo diverso daquele no qual está o agente do Poder Executivo. Nem o poderia jamais haver para o mesmo cargo. É a hipótese da reeleição introduzida com a emenda constitucional número 16, 4 de julho de 1997. Ou seja, estamos introduzindo uma série de remendos, não para provocar uma democracia plena, mas uma democracia aos modos que aqueles que elegemos querem. E assim, independente das falhas, inclusive havidas no processo formal da votação e também da promulgação daquela emenda a 1697, é certo que as suas disposições não permitem dali se extrair que se o Presidente da República quisesse candidatar a um cargo de vereador, a um cargo de prefeito ou de deputado, ele terá que se descompatibilizar. Mas se quiser disputar mais um mandato de Presidente, poderá permanecer no mesmo cargo, sem qualquer veto constitucional, princípio lógico, ético, jurídico ou legal à sua opção. Então, nem os princípios constitucionais da igualdade jurídica e da moralidade pública, especialmente, eles estariam sendo respeitados. Nem a interpretação permitiria, então, uma harmonia do sistema constitucional a admitir tal condição. Então, o voto, matéria dotada de super-rigidez constitucional, ele está maculado em sua concepção no sistema, em sua garantia na institucionalização do modelo democrático constitucional imposto e também em sua legitimidade. Porque as interpretações que se pretendem agora permitir, e que jamais antes o foram, isso quanto ao processo eleitoral, tocam ainda a questão do possível abuso de poder econômico e poder político no nome da democracia, isso em sua manifestação soberana de povo nas urnas. Então pretendem alguns, por aí, alguns intérpretes da legislação eleitoral, retirar das normas vigentes o direito do cidadão à lisura do pleito e à segurança do voto, excluindo do sistema jurídico positivo a vedação ao abuso do poder político. E insistem os adeptos desta inusitada hermenêutica que a Constituição não se referiu no artigo 14 à proibição do abuso do poder público, referindo-se tão somente ao abuso do poder econômico, o qual seria proibido, inclusive. Está lá, no artigo 14, no inciso 9. Então, em primeiro lugar, a menção expressa e taxativa ao rótulo, o abuso do poder político, não é necessária para que se tenha a proibição constitucional ou legal de uma conduta. Porque se o sistema impõe, como está no caso do ordenamento jurídico brasileiro, e se ele impõe um conjunto de princípios contra os quais não poderá haver comportamento lícito, né? E um deles é exatamente o da moralidade política e o da probidade administrativa, como se poderia imaginar que o sistema não estivesse vedando, ou que é pior e que está na boca dos adeptos daquela esdrúxula interpretação, estivesse permitindo, né, a prática do abuso do poder político. Então, se o princípio da isonomia é um dos pilares sustentadores do sistema jurídico pátrio, como se cogitar de permitir que, mediante o uso da máquina pública ou o abuso do poder político, se possibilite a afrontosa ruptura daquele princípio? Ademais, amigos, preocupa sobremaneira o abuso do poder político, isso num sistema permissivo de reeleição, inclusive para os cargos de titular do Poder Executivo. Isso nos diversos entes federativos, e sabendo inclusive que as instituições políticas brasileiras, elas não contam com partidos políticos fortes, sendo de extremo vigor a presença no meio político, exatamente, do Palácio. Então, a aguardar que agentes que detêm a pena para nomear e o Diário Oficial para fazer publicar nomes em favor de seus apoiadores e em desfavor de seus opositores, em total desrespeito aos comandos constitucionais. Então, quanto ao abuso do poder econômico, também há elementos graves a contaminar ou pelo menos comprometer o processo eleitoral na prática brasileira. Porque o excessivo zelo com que as forças econômicas, elas cada vez mais comparecem na dinâmica política institucionalizada do Estado, faz com que empresas e empresários eles tenham mais e mais vontade de influir na formação dos quadros políticos, tornando deles dependentes financeiramente os agentes que titularizam os cargos, especialmente aqueles de comando. Então, com isso, amigos ouvintes, os financiamentos das campanhas eleitorais, questão de gravidade cada vez maior em todos os estados do mundo,
e isso em todos os estados nos quais ocorrem eleições, acabam gerando um abuso sobre o que haverá de ter um controle sempre maior. Então ocorre que, ao contrário do que aqui se obteve nos últimos anos no Brasil, os órgãos da justiça eleitoral eles advertem que sem a comprovação objetiva da influência do abuso do poder económico no resultado eleitoral, não se haverá de considerá-la punível, isso no âmbito de sua competência. Então, no tanto que o voto não traz uma justificativa do motivo que determinou a sua definição pelo eleitor, e ainda que a prova do abuso do poder económico é de difícil apuração, é certo que se está abrindo então aqui um espaço para a sua ocorrência sempre, cada dia, dia a dia mais frequente. Note-se que tais decisões não apenas alteram as diretivas mais rigorosas que se tinham assumido jurisprudencialmente, quando se amplia a possibilidade de se terem mais sofisticadas condutas abusivas por parte dos interessados. Então, por tudo isto, e que se enfatiza a imperiosidade de se apurar a educação cívica prestada a todos. Porque não há como assegurar a liberdade e também a participação política plural sem a prestação das condições materiais mínimas para que se possa apurar a capacidade crítica, isso a partir de informações bem dimensionadas, segundo uma sensibilidade cidadã bem educada para a cidadania. Então a educação política, ou para a vida na cidade, como um membro comprometido com o grupo, é um dever da sociedade e não apenas somente do Estado. E o que se tem hoje, constitucionalmente estabelecido para a educação comum, está lá no artigo 205, vale muito mais para a educação cívica e não como uma colaboração incentivada ou sugerida em relação à sociedade. É dever cívico, ético e jurídico de cada cidadão participar ativamente para que todos recebam educação segundo a sua necessidade e para que essa educação seja multiplicada. Então, tal dever é inerente ao princípio da solidariedade, que não se pode manter como se fora apenas sugestão quando integra o conjunto dos que informam o sistema democrático social da sociedade. Então, para tanto, a organização social ela é imprescindível, porque somente associados os cidadãos eles podem atuar de forma e de maneira firme, de maneira coerente e eficiente na concretização do princípio da solidariedade social, ou seja, da verdadeira solidariedade social. Mas a mudança da sociedade, organizando-se, atuando e cumprindo o papel de ator e autor de factos políticos, determina a evidência, a modificação do próprio Estado, por meio do qual ela se vai mostrar e realizar os seus fins. Então, logo, visando maior legitimidade do processo eleitoral e também maior eficiência do princípio da soberania popular, e em seu fluxo o maior aperfeiçoamento da democracia, é de se fazer atuar os órgãos de serviços do Estado no sentido de propiciar a organização social sempre mais aprimorada e facilitada, e não dificultada como se tem vindo a acontecer. Então, os serviços de telecomunicações eles desempenham na democracia contemporânea e em especial nos processos eleitorais funções determinantes. E tais serviços são, no caso brasileiro, considerados serviços públicos. Eu volto a repetir. No caso brasileiro, são considerados serviços públicos concedidos aos particulares, pelo que o seu desempenho continua sendo competência do poder público e não desse particular. Ora, vários estados adotam o direito de antena, segundo o qual os cidadãos podem valer-se dos serviços de comunicação, rádio e televisão, isso pelas suas organizações sociais e não governamentais, e assim atuar e projetar as suas opiniões, as suas ideias, ideologias a toda a sociedade. Mas não se vê isso, não se vê essa possibilidade, não se vê essa facilidade. E ademais também os conselhos comunitários, cada vez mais frequentes, eles poderiam atuar, e alguns até têm atuado, proximamente aos órgãos estatais, às vezes mesmo agindo eles conjuntamente, fazendo com que a sociedade diga ao Estado diretamente o que quer e como quer os seus bens e serviços,
e se responsabilizando, lógico, pelas atuações e consequências que advierem dos comportamentos adotados. Então, amigos ouvintes, a aplicação destas normas vertentes no movimento político da sociedade enseja aqui no repensamento do figurino estatal democrático, permitindo então que os instrumentos de participação democrática direta se ampliem. Note-se que não apenas meios constitucionalmente consagrados de maneira explícita no sistema normativo, tais como, por exemplo, o referendo, tais como, por exemplo, a iniciativa popular de leis, isso devem ser considerados legitimados no ordenamento jurídico, mas também outros, legítimos e aceitáveis em coerência com os princípios da soberania popular e também da democracia semidireta, que devem ser tidos como admissíveis. Por exemplo, o cidadão sabe mais de si que qualquer governante, ou não é verdade? Então, se o cidadão sabe mais de si que qualquer governante, ele também então a saber mais do todo. Então há que se assegurar o quê? A voz e a responsabilidade da sua fala e a possibilidade da sua fala. Porque democracia, amigos ouvintes, ela se faz tão somente com participação eficiente, com participação permanente e patriótica do povo. E ele, como anteriormente eu lembrei, não é mero conceito jurídico e menos ainda volátil ou abstrato. Então, concluindo, o Brasil, amigos ouvintes, precisa viver na democracia. Cada cidadão brasileiro é merecedor, juridicamente merecedor, da segurança jurídica, da constitucionalidade dos comportamentos públicos e privados garante. Então, porque o direito ele existe como uma forma de imposição democrática de limites a todos. Para que todos sejam livres. Mas é porque se sabe que os pecados são plurais que a lei se faz una. Então, a inconstitucionalidade também tem nome. E seu nome não é lei, é legião. E é ela que se faz presente onde menos deveria se permitir no centro do poder, o qual, por trazer em sua essência a gana da extensão e do aumento, se vê no constitucionalismo moderno objeto de mais limites. Então, a Constituição, amigos ouvintes, ela assegura os direitos do cidadão e faz da cidadania as manifestações mais nobres da democracia. Pelo que, então, no processo eleitoral, é ele que tem o papel central de titular insubstituível do poder. Porque somente com a sua participação efetiva, a sua participação sensível, a sua participação engajada e responsável, é que se torna a democracia operante. Porque não se há que frustrá-lo, seja como for, porque qualquer tentativa ou consumação de tal aniquilamento importa em violação do princípio da cidadania e não pode ser considerado lícito, legítimo e fundado no sistema constitucional democrático. Então há que se respeitar irrestritamente a Constituição e as leis que lhe dão eficácia. Mas é de se notar que o papel de cada um de nós, e também de todos os cidadãos, é essencial para que tal efetividade deixe de ser um sonho. Afinal, como se continha em parecer da Comissão do Senado Imperial preferido sobre a lei dos círculos, abre aspas, os costumes, eles não se corrigem tão prontamente como se alteram as leis. O resultado, depois, será lento, mesmo com a introdução das mudanças, mas infalível. E o povo não passará pela decepção, sempre perigosa, de esperar da lei o que ela não lhe pode realizar. Então, compete então, amigos ouvintes, mais uma vez, a cada um de nós, cidadãos, e a mais ninguém, o dever de sermos solidários e responsáveis uns com os outros, uns pelos outros, todos por um por todos. Então, a democracia não prescinde de ninguém, nem é propriedade do Estado, não é também a sua única, conquanto necessária responsabilidade. Então, amigos ouvintes, nós temos que nos fixar mais no todo, nós temos que nos fixar mais no país que realmente queremos deixar para nossos filhos e para nossos netos, mas se fixar com responsabilidade, com participação e, sobretudo, com uma visão do todo e não uma visão de uma determinada bandeira política ou de uma determinada visão
sectorial, tá, de uma camada social que não olha o Brasil como um todo e, portanto, não vê todos os seus filhos como iguais. Boa noite a todos e, mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência. E até a próxima quarta-feira com mais um programa Política e Cidadania. Talvez na próxima quarta-feira eu possa abordar, então, para vocês esse tema que está sendo tão debatido, tão politizado, da terceirização, coisa, inclusive, que já se pratica hoje no Brasil. Até lá.